Vamos lá, pessoal. Vamos resolver a nossa lista de exercícios sobre sistema de numeração decimal. E aí, para quem não entendeu ainda, nós temos aqui um /4, significa que essa questão vale 4 pontos. Lógico, nós temos 4 alternativas, cada uma valendo um ponto. E aqui do lado, quando você finalizar, né, e receber a devolutiva, você vai ver quantos que você acertou. Tudo bem? Você pode ter acertado 4 de 4, ou seja, acertou todas. 3 de 4, acertou 3 e assim por diante. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, escreva utilizando algarismos, os números representados nos ábacos. Um ábaco é um instrumento de cálculo, tudo bem? Que se assemelha bastante ao que a gente faz utilizando os dedos, tudo bem? E aí, olha só, esse nosso ábaco aqui, ele tem uma primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e aí nós formamos a primeira classe, e nós temos aqui a unidade de milhar, que é a quarta ordem. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos tentar formar esse número aqui. Quantas bolinhas eu tenho aqui na unidade? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho 6 unidades. Adicionado a 3 dezenas. Então, 3 vezes 10. Então, eu tenho 3 dezenas e 6 unidades. Isso representa o 36, que vai ser a nossa resposta da letra A. Na letra B, nós temos 3 ordens. Nós temos 4 unidades. Então, 4 unidades. Adicionado. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. Então, 8 vezes 10 adicionado a 2 centenas. Então, 2 vezes 100. Então, aqui eu tenho 284. 284. Vamos colocar aqui a nossa resposta, 284. Na letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 unidades adicionado a uma dezena, então é 1 vezes 10, adicionado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais 5 vezes 100, que é 5 centenas. Adicionado aqui a 3 unidades de milhar. Então, é 3 vezes 1.000. Então, eu tenho 3.518. 3.518. Então, essa é a nossa resposta. 3.518. Na letra D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 unidades adicionado. Eu tenho 0 dezenas, então nem vou colocar. Nós temos 0 centenas, também não vou colocar. E quantas unidades de milhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 vezes 1.000. Isso é 7.009. 7.009. Muito bem. Vamos lá? Vamos para número 2. Escreva o número formado por 7 centenas, então é 700, mais 5 dezenas, então mais 50, e mais 3 unidades, mais 3. Então, aqui eu tenho 753. 753. Vamos colocar aqui, ó, 753. Na letra B eu tenho 8 unidades de milhar, então eu tenho 8.000. Adicionado a 5 centenas, então nós temos 5 vezes 100, que é 500. Mais 6 dezenas. 6 dezenas é 60. Então aqui nós temos 8.560. Vamos colocar aqui, ó, 8.560. Na letra C, eu tenho uma dezena de milhar. Então, uma dezena de milhar é 10.000. Mais 7 dezenas. Então, mais 70. Então, aqui eu tenho 10.000
e 70. Essa é a resposta, letra C. 10.000, na verdade é 10.000, mas eu botei 7. 10.070. Na letra D eu tenho 2 unidades de milhão. Então é 2, ou seja, na verdade vou colocar aqui 2 milhões, né? 2 unidades de milhão vai ser 2 milhões, mais 6 centenas de milhar. Então 6 centenas de milhar. Então eu tenho 600 mil. E eu tenho mais 9 dezenas. 9 dezenas é 90. E eu tenho 8 unidades. Muito bem, vamos lá. Então, eu tenho 2.600.098. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. 2.600.098. Ok? 2.600.098. Vamos lá, vamos para a número 3. Usando os algarismos 2, 6 e 8, sem repeti-los, escreva 6 diferentes números de 3 algarismos. Indique-os em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e da esquerda para a direita, para a gente ordenar aqui a nossa resposta. Veja que é sem repeti-los, então eu não posso colocar o número 222, 666 e 888. E também não posso colocar, por exemplo, o 226 e assim por diante. De forma que eu tenho 2 algarismos repetindo. Então vamos lá, como que eu vou criar isso aqui? Eu tenho que ter uma estratégia para criar esses 6. Ele já deixou uma dica, são 6 diferentes números. Então, eu vou começar escrevendo os números que começam com 2, que tem o 2 como centena. Então, eu posso escrever o 268, eu posso escrever também o 286. Posso começar com os números que tem centena como o algarismo 6. Então, vai ficar 628 e posso escrever também 682. Agora, começando aqui com 8 nas centenas. Então, eu tenho 826 e tenho 862. Como ele quer na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, então eu vou começar por aqui, ó, onde eu tenho 2 como centena. O 2 e o 2 aqui como centena. Aqui já vai ser maior, porque eu tenho 6 como centena. Agora, como que eu faço para comparar? Qual o menor dos dois? Eu vou olhar para as dezenas. Aqui eu tenho 6 dezenas, aqui eu tenho 8 dezenas. Então, esse é menor. 268. Por consequência, esse é o seguinte, 286. Agora, vamos para os números que têm o 6 como centena. Eu não posso comparar com esses, por enquanto, porque esse tem um 8, são os maiores. Agora, aqui nesses dois, veja que esse tem o 2 como dezena e esse tem o 8. Então, esse é menor. Vamos colocar aqui, ó, 628. E, lógico, na sequência eu tenho 682. E aqui, por fim, eu tenho os dois números maiores, porque eles são os únicos aqui que começam com 8 na centena. Então, veja que esse tem o 2 na dezena e esse tem o 6. Esse, então, é menor, 826. E depois, esse é o maior, 862. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para a número 4? O que ele pede aqui? Olha só. As décadas são contadas em agrupamentos de 10 anos. Assim, 36 anos correspondem a 3 décadas e 6 anos. Vamos lá, vamos reproduzir isso aqui? Olha, eu quero fazer agrupamentos de 10 em 10. Lembra? Nós temos um sistema de numeração decimal que é de 10 em 10. E aqui as décadas também são contadas de 10 em 10. Nós podemos contar semanas também, que é de 7 em 7, dúzias, que é de 12 em 12. Então, cada conjunto tem a sua base, né, de numeração. Essa nossa aqui é de 10 em 10.
Então, 36 anos são 3 décadas. Então, na verdade, eu tenho isso aqui, ó. 3 vezes 10 mais 6. 3 décadas e 6 anos. Use números ao invés de escrever por extenso. Porque aqui ele escreveu por extenso. Mas aqui nós vamos colocar os números. Então, nós temos aqui, ó, na letra A nós temos 22 anos correspondem a quantas décadas e quantos anos? Vamos colocar aqui, ó. 22 anos representa 2 vezes 10 mais 2. Então, eu tenho 2 décadas. Eu consegui fazer 2 agrupamentos aqui, ó. 22 tem 2 décadas e 2 anos. Agora, 50. Vamos lá. 50, eu consigo fazer um agrupamento aqui bem legal. Eu tenho 5 vezes 10. Então, 50 anos representa 5 décadas. E aqui na letra C, eu tenho o 69. O 69 vai ser 6 vezes 10, ou seja, eu consigo fazer 6 agrupamentos de 10 mais 9. Então, eu tenho 6 décadas e 9 anos. Certo? Vamos lá para o número 5? Na número 5, ele diz o seguinte: as semanas são contadas em agrupamentos de 7 dias. Assim, 20 dias correspondem a 2 semanas e 6 dias. Vamos lá, vamos tirar a prova disso aqui. O meu agrupamento agora é de 7 em 7. Então, 20 é igual a 2 vezes 7, né, que é 14, mais 6. 2 vezes 7, 14. 14 mais 6, 20. Então, agora, eu estou agrupando de 7 em 7. Use números, não use por extenso. Aqui ele usou por extenso. Pessoal, presta atenção no enunciado, correto? Vamos prestar atenção, porque lá na hora da prova, a gente não vai ter chance, não. Se a gente interpretar mal o enunciado, vai dar tudo errado. Complete de modo semelhante o correspondente a 15 dias. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 15 dias. Como que eu posso agrupar de 7 em 7? Vou colocar 2 vezes 7 mais 1. São 2 semanas e 1 dia. Vou colocar aqui, ó, 2 semanas e 1 dia. E 56? Vamos lá. 56 dias correspondem a quantas semanas? Então, 7 vezes 7 é 49. 8 vezes 7 é 56. Então, 8 vezes 7 é igual a 56. Veja que aqui eu consegui fazer um agrupamento completo. 56 dias correspondem a 8 semanas. E agora, hein? Eu tenho 217. Aqui eu vou ter que mudar um pouco. Eu posso procurar um número que multiplicado por 7 que vai dar 217. Tá aí uma coisa que eu não vou fazer. Nós não estudamos ainda, nós vamos estudar na sequência, a divisão de números naturais. Só que aqui eu vou criar um parênteses aqui para a gente resolver isso aqui, tá bom? Vou pegar o artifício aqui da divisão. Por que que eu vou pegar a divisão? Veja que aqui eu estou fazendo multiplicações. Eu vou fazer a operação inversa. Eu quero dividir o 217 por 7. Eu quero saber quantas vezes o 7 cabe dentro desse número. Então, vamos lá. O número que eu estou procurando vai ser esse aqui, que vai aparecer aqui no quociente. Vamos lá, vamos fazer essa divisão. Veja que o 2 não dá para dividir por 7, mas o 21 dá para dividir por 7. 7 vezes quanto que dá 21? Vai dar 3, né, pessoal? 7 vezes 3, 21. 21 menos 21, sobra 0. Veja que eu tenho 7 aqui no dividendo, então nós vamos descê-lo aqui para o resto. 7 vezes quanto que dá 7? Vai dar 1. 7 vezes 1, 7. 7 menos 7, 0. Então, veja que deu uma divisão exata. Eu não tenho mais nada para descer aqui no dividendo. Então, 217 representa 31 vezes 7. Então, vamos colocar aqui. Nós temos 31 semanas completas. Vamos lá? Vamos para o número 6? Na questão 6, nós temos o seguinte: determine o número formado por. Veja que aqui está aparecendo uma expressão, mas nós não vamos colocar na forma de expressão. Vamos usar apenas o conhecimento que nós temos aqui. 5 centenas mais 7 dezenas mais 8 unidades. Vou colocar direto, esse aqui está bem fácil. Eu vou botar 578.
Aqui na letra B eu tenho 7 unidades de milhar somado com 8 centenas, somado com 9 dezenas, mais 5 unidades. Então eu tenho 7.895. Vamos colocar aqui, ó, 7.895. Letra C, nós temos 2 dezenas de milhar adicionado a 5 unidades de milhar, mais 4 centenas, mais 3 dezenas, mais 8 unidades. Então, aqui eu tenho 25.438. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 25.438. Vamos para a letra D? Nós temos 5 centenas de milhar, 8 unidades de milhar e 5 centenas, mais 3 unidades. Ah, professor, eu prefiro colocar um embaixo do outro e somar. Ok, você pode fazer isso. Quem fez, tá ótimo. Vou colocar esse aqui também para a gente entender de uma outra forma. Eu tenho 5 centenas de milhar, então eu tenho 500 mil. Eu tenho 8 unidades de milhar, então eu tenho 8.000. Eu tenho 5 centenas, então eu tenho 500. E eu tenho 3 unidades. Então, vamos colocar aqui e vamos somar tudo isso. Eu tenho 3 aqui, 0, 5, 8, 0 e 5. Então, eu tenho 508.503. Vamos colocar aqui, ó, 508.503. Muito bem, vamos lá. Vamos para a última questão. Olha só, questão 7. Observe o número abaixo e responda as questões. Olha o número que nós temos aqui, ó, 9.678. Veja que nós temos 4 ordens. Mas vamos lá, vamos responder as perguntas aqui. Quantas ordens tem esse número? Bora lá, ó, nós temos 4 ordens. Qual é o algarismo da quarta ordem? Olha, a primeira, segunda, terceira, quarta ordem. É o 9. Qual é o algarismo que representa a ordem das centenas? O algarismo que representa a ordem das centenas é o 6. É aquele que está na terceira ordem. Qual é o algarismo que representa a maior ordem? A maior ordem é a quarta ordem. Então, é o algarismo 9. Quantas classes tem esse número? Olha só, as 3 primeiras ordens formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. E aí nós temos uma quarta ordem, que é a classe dos milhares. Então, nós temos 2 classes. Ok? Então é isso, pessoal. Só uma dica, eu vou deixar representado aqui no nosso vídeo a separação exata das questões. Então, nas próximas resoluções, quando vocês quiserem ir diretamente em uma questão, é só clicar e ir diretamente no que vocês estão querendo. Tudo bem? Muito obrigado e eu aguardo vocês no próximo vídeo.